Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou o professor Silas e hoje nós continuaremos falando sobre o gênero textual dramático. Na aula passada nós conceituamos, vimos a origem do teatro, algumas características, vimos os principais dramaturgos da Grécia Antiga. Hoje nós falaremos sobre alguns elementos de um texto dramático, né? Então, para direcionar a encenação, todo texto teatral dramático ele vai possuir alguns elementos que são particulares, como um prólogo, os atos, as cenas, o epílogo e as rubricas. Então, falaremos sobre cada um desses elementos agora. A encenação. A encenação, ela vai possuir ainda como características luz. Então, todo texto teatral, quando dramatizado, ele vai necessitar de um cenário. Esse cenário ele tem que ser bem iluminado e ele vai precisar também de uma trilha sonora, que é a música. Os personagens eles devem se caracterizar para poder interpretar os personagens. Então, ele vai possuir o quê? Um figurino, a maquiagem, que vai fazer parte da encenação. Texto teatral. Então, fazem parte também, como característica do texto teatral, a estrutura das ações. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a estrutura interna e a estrutura externa de um texto, né? Na estrutura interna é quando você analisa a estrutura do texto dramático. Ele pode ser dividido em três partes: exposição, conflito e o desfecho, o final do texto. Quanto à estrutura interna, que é o que mais interessa a nós agora, nós temos como principal dois elementos aí, o ato e a cena. O ato é uma grande divisão do texto dramático que decorre no mesmo espaço. Então, num texto teatral, eu tenho vários atos. E a cena é a divisão do ato determinada pela entrada ou pela saída do personagem no palco, né? Na cena. Atos. Um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo que acontece no mesmo período ou no mesmo dia. É o que nós chamamos de ato. As cenas podem se dividir em cenas que são indicadas pelas entradas ou saídas das personagens. Atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas e quase já não utilizam mais os atos. Algumas mudanças que já ocorreram no decorrer dos tempos com relação ao texto teatral. Então, no século XV e no século XVI, a divisão da peça ela era feita basicamente nessa estrutura interna, em três partes: exposição, clímax e o desenlace, como já foi colocado. O prólogo. Que parte é essa do texto teatral? O prólogo, como o gênero textual surgiu na Grécia Antiga, é a parte inicial, usada para situar o leitor do que vai acontecer na peça teatral, ou trazer uma introdução aos fatos que vão ocorrer num determinado enredo. Geralmente ele é escrito em verso e vai anunciar a temática central da peça, como no exemplo. Ao abrir o pano, entra todos os atores, com exceção do que vai apresentar Manuel. Imediatamente após o toque do clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Grande voz, Alto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para o exercício da moralidade. Então veja que aí é como se fosse a voz de um narrador, porém esse texto ele é destituído de narrador. O epílogo é o final, o desfecho, e fecha de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores. O final precisa ser aceitável para o espectador e satisfazer de modo inteligente e criativo esse espectador. O final feliz traz alívio e elimina algumas tensões do conflito, né? Espalhando o sentimento de bem-estar na plateia, de catarse, como foi proposta pelos gregos, né? Porém, o final também pode terminar em forma de tragédia. Morte, por exemplo, é sempre uma tragédia. As rubricas são as indicações de cena, descreve o que acontece em cena, se é dia, se é noite, descreve o local onde a cena ocorre. Normalmente ela fica em linhas separadas entre parênteses, na maioria das vezes, e é escrita também em destaque, como em itálico. As rubricas podem ser divididas em macro-rubricas e micro-rubricas. As micro-rubricas ainda se dividem em rubrica objetiva e subjetiva, mas simplificando isso daqui. Elas vão aparecer em letras de tipo diferente, é o que nos interessa agora, e elas vão indicar como as personagens devem falar. Então ela vai dizer o tom de voz que a personagem deve utilizar, que são as rubricas de interpretação.
ou elas podem dizer como os atores têm que se movimentar naquela cena, que são as rubricas de movimento. Então, sempre que a gente lê um texto dramático, as rubricas cênicas, elas procuram nos dar essas informações sobre aquilo que se vê no palco. Isso quando eu estou lendo um texto teatral dramático. Agora, no momento da encenação, da dramatização, você não percebe as rubricas de movimento, você percebe as ações dos atores. Então aqui nós temos uma peça entre amigos, né? Um belo dia de sol, João resolveu visitar seu amigo Pedro. João, Pedro, ovo de casa. Aí veja que depois do nome Pedro, nós temos entre parênteses, de dentro, abre a porta, coça a cabeça. Isso daí é o que nós consideramos rubricas, né? Rubricas orientando como o ator deve se comportar naquele momento. As personagens do texto teatral, elas podem ser, como é um texto narrativo, protagonista, personagens secundários ou apenas figurantes. O protagonista é o principal, tudo gira em torno dele, as ações. Os secundários são aqueles personagens que não são tão importantes, mas eles dão suporte aos protagonistas e antagonistas da história. E o figurante é aquele que vai fazer parte da cena, né, compondo ali o que é necessário para a cena. Então, a intencionalidade do autor da peça teatral. Alguns atores, dependendo do texto dramático, ele tem o objetivo de moralizar, como é o caso do Gil Vicente, que reformulou a história do teatro português. O texto teatral ele também pode ser usado de forma lúdica, né? O teatro infantil, por exemplo, onde você vai entreter crianças, divertir e causar o riso. Um texto teatral ele pode também ser usado de forma crítica em relação à sociedade do seu tempo. O Gil Vicente utilizava muito isso. Martins Pena, que é o principal dramaturgo brasileiro, ele utilizou muito isso em seus textos dramáticos. Os textos teatrais também podem ser utilizados de forma dramática, ou seja, transmitir um ensinamento. Como nós já adiantamos, o texto teatral, o narrador, ele é ausente, ele não vai existir. A ação ela é conduzida pelas personagens que vão se caracterizar, né? Cada personagem no texto se dá por meio do que ela revela sobre si mesmo e sobre suas falas, né? E aos poucos o público vai conhecendo a índole, né? As características da personagem. Então a gente viu que as falas das personagens elas vão assumir um papel de destaque na construção da história, já que é um texto narrativo sem narrador, né? Dramatizado. O texto teatral ele serve, né, mais uma vez, ratificando para a dramatização, a representação teatral. E aí a gente pode verificar que ele é um texto especificamente para ser representado quando no teatro, ou quando lido ele tem algumas características que vai orientar o leitor como ele deve ler aquele texto. O diálogo dentro desse texto ele é essencial. Agora é lógico, a gente tem um diálogo, um texto teatral com diálogos, ou nós podemos ter o texto teatral apenas com monólogo, uma única personagem conversando consigo, os seus problemas existenciais. Então, quando o texto teatral é ensinado, fazem parte, além de outros do cenário, outros elementos. A música, que é a sonoplastia, a luz, o figurino, a maquiagem, os gestos, os movimentos, que fazem parte das rubricas. Né? Nós vimos, né, que o gênero teatral ele surgiu na Grécia Antiga para simbolizar as festas relacionadas ao deus Dionísio, né, que é o deus do vinho, e naquelas festas que eram chamadas de ditirambos. E de início, né, no seu princípio, o teatro possuía apenas dois gêneros, a tragédia e a comédia. E com o passar do tempo, nós percebemos que o gênero teatral ele foi se remodelando. Hoje nós temos autodrama, farsa, melodrama, ópera, mímica, monólogo, musical, revista, stand-up, o teatro infantil, teatro invisível, teatro de boneco, teatro de rua, teatro de sombras, vaudeville, circo, happening e o teatro lambe-lambe, né, que são subgêneros do texto dramático. Nós temos como um dos principais dramaturgos, né, o pai do teatro português, o Gil Vicente como referência. O Gil Vicente com seus autos pastoris, autos de moralidade, algumas farsas, que moralizava a sociedade portuguesa da época em que ele viveu. Aqui no Brasil vai se destacar o Martins Pena, que é o pai do teatro no Brasil.
Então nós temos o Noviço como sendo uma das peças teatrais dele, um texto dramático muito conhecido, e o mais conhecido, que é a obra-prima dele, é o Noviço, o Juiz de Paz na Roça. E assim nós chegamos ao nosso mapa de conceitos, né, onde nós falamos sobre o texto dramático, que ele tem como intenções principais divertir, entreter, emocionar, refletir, fazer uma crítica. Quem são os leitores do texto dramático? Leitores em geral, profissionais envolvidos na montagem de uma peça teatral, atores, diretores, produtor, figurinista. Quanto à organização, esse texto ele é escrito para ser representado, dramatizado. Ele vai se dividir em atos e cenas, né, com as falas das personagens, vai apresentar rubricas de movimento, rubricas de fala, é um texto que ele vai ter indicação do nome das personagens no início das falas, né, quando escrito, e a linguagem do texto dramático ela é adequada aos personagens, à história e à época em que é retratada no texto. E assim nós chegamos ao final da nossa segunda aula para o quarto bimestre. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.